Bom, gente, bom dia. Vamos dar início a mais uma aula de geografia, tá? O assunto de hoje é geomorfologia, ou seja, relevo. Tá? Geomorfologia quer dizer geoterra, né? Morfologia significa forma, ou seja, as formas da Terra, né? Da crosta terrestre, né? Como que a crosta terrestre, de que forma a gente visualiza ela aqui na superfície, né? A superfície da crosta terrestre, que nada mais é que o relevo. Em aulas passadas, nós estudamos, a primeira aula sobre esse assunto, né? Foi sobre as camadas internas da Terra, né? Crosta terrestre, astenosfera, manto e núcleo. Falamos também sobre a deriva continental e a tectônica de placas. Depois, as estruturas que formam a crosta terrestre, né? As três estruturas, que é as bacias sedimentares antigas e recentes, os dobramentos modernos, também chamados de dobramentos terciários, né? E os escudos cristalinos. Falamos também sobre o movimento das placas tectônicas, né? A orogênese. E na aula passada sobre as estruturas da crosta terrestre onde está o Brasil. Enfatizamos bastante a questão que o Brasil, só das três estruturas, o Brasil tem duas. Tá? Bacias sedimentares, tanto antigas quanto recentes, e os escudos cristalinos, como aparece nessa imagem aqui que nós já discutimos na aula passada. Tá? Nós não temos no Brasil a estrutura dobramentos modernos. Por quê? Porque o Brasil não está numa zona de contato entre placas tectônicas. O Brasil está mais ou menos no meio de uma placa tectônica. Tá? Então, aqui nós temos, nesta imagem aqui de cima, tá, à direita, nós temos as áreas mais escuras, são os escudos cristalinos, né? As áreas em laranja, que são as áreas de bacias sedimentares antigas, tá? Tons de laranja, que aliás, desculpa, amarelo aqui são as bacias sedimentares recentes, tá? Que estão em processo de formação, que se formaram mais recentemente, nos últimos milhões de anos. E caso alguém, só para tirar a dúvida, já comenta aí também, essas áreas aqui em tons rosa aqui, significa que sobre essa estrutura bacia, essa bacia aqui que está em tons de laranja aqui, sobre essa bacia antiga, que se formou antes da era dos dinossauros, tá? Houve intensa atividade vulcânica, então muita lava foi expelida para fora pelos vulcões e essa lava cobriu boa parte dessa bacia sedimentar antiga aqui, que nós chamamos hoje de bacia sedimentar do Paraná. E esse derrame de lavas aqui, chamado de derrame basáltico, tá? Foi quando a América do Sul começou a se separar da África, tá? Então foi a última vez que houve atividade vulcânica no Brasil, foi a última vez que houve tectonismo no Brasil, correto? Então, essas são as estruturas, tá, que nós temos no Brasil: escudos cristalinos e bacias sedimentares, beleza? Agora, quais são as formas que essas estruturas da crosta terrestre têm aqui na superfície? Ou seja, quais são os relevos, de que forma elas se apresentam, tá? Aqui na superfície, tá? Então, o relevo tem vários tipos de relevo, tá, gente? Então, de acordo com a estrutura geológica, de acordo com o tipo de rocha dessa estrutura geológica, tá? De acordo com o clima, tá? Então, você tem várias feições, o relevo tem vários formatos, várias feições, várias formas, tá? E eles são importantes elementos da organização do espaço, tá? Do espaço geográfico, tá? Porque o relevo interfere na dinâmica atmosférica, tá? Consequentemente, interfere no tipo de clima. Como assim interfere na dinâmica atmosférica? O relevo pode interferir, né, dificultar ou facilitar a atuação dos agentes atmosféricos, da chuva, do vento. Ele pode facilitar
a chuva, né, para uma determinada região, possibilitar, né, a chuva ou dificultar, formar uma barreira impedindo que ocorra a chuva, é, a circulação das massas de ar, de onda de ar frio, de onda de calor, tal. Então, tudo isso, a altitude do relevo, né, quanto mais alto, menor a temperatura, tá? Em áreas mais altas a temperatura é menor, tá? Então toda a dinâmica atmosférica ela é influenciada, sofre a interferência do relevo, tá? A água também sofre, o comportamento da água, né, também depende do relevo. Em áreas mais altas, a água terá um fluxo, uma velocidade maior, tá? Em áreas mais acidentadas, mais altas, tá? Em áreas mais baixas, tá? E mais planas, principalmente nas áreas mais planas, o fluxo de água será mais lento, tá? A ocupação humana também, as atividades econômicas, né, os assentamentos humanos, a agricultura, tudo isso também acaba sendo influenciado pelas formas de relevo, tá? Então, toda a organização do espaço depende de como, da altitude e dos tipos, das formas de relevo. Beleza? Lembrando que quem é que cria as formas de relevo? Tá? Quem é que modela a superfície da crosta terrestre, criando as formas de relevo? São os agentes externos ou exógenos, tá? Então, são os agentes físicos, químicos e biológicos, chamado de intemperismo físico, intemperismo químico, intemperismo biológico, tá? Ou seja, todas as forças externas, forças que atuam aqui na superfície da crosta terrestre, tá? Que nada mais é que a ação do clima, tá? A chuva, o vento, tá? A variação de temperatura, tá? Todas as formas de vida, tudo isso, tá, gente, atuando aqui na superfície, são forças que provocam a modelagem da superfície da crosta terrestre, criando as formas de relevo, tá? Mas quem é o intemperismo físico? O intemperismo físico são aquelas forças causadas pela ação do frio, do calor, tá? O frio provoca contração, o calor dilatação. Então, imagina a rocha aqui da crosta terrestre, essa rocha que está bem próximo da superfície aqui, com uma onda de ar frio, ela se contrai, com calor, ela se dilata. Esse processo de contração, dilatação, faz com que as camadas de rochas superficiais da crosta vai se contraindo, essa contração, dilatação, vai fragmentando a rocha em pedaços cada vez menores, até ela virar terra, tá? Então, vai modelando ela ao longo dos milhões de anos. O derretimento e o congelamento das águas, tá, em várias regiões do planeta, tá, que ocorrem hoje, que ocorreram no passado, tá? O impacto da gota da chuva, tá? Da chuva na superfície da crosta terrestre, tá? A força do vento, o impacto do vento Então, isso tudo, tá, gente, vai provocando, vai modelando. Como modelando? Vai fragmentando a rocha, fazendo com que ela em pedaços cada vez menores, vai se esfarelando ao longo dos milhões de anos, virando terra. Então, isso aos poucos, e dependendo da rocha, se uma rocha mais resistente, esse processo de desgaste é mais demorado. Uma rocha superficial, né, da crosta terrestre, que está próximo da superfície, essa rocha é menos resistente, ela vai se desgastar mais rapidamente. Então, umas vão se desgastar mais lentamente, uma outra parte vai se desgastar mais rapidamente. Então, isso é que vai dando forma à superfície da crosta terrestre. Outro fator, outro intemperismo, ou agente que interfere também, que ajuda o físico, né, o elemento físico, é o químico, é o elemento químico, o intemperismo químico, que é a água da chuva, a água dos rios, do lago, do oceano, tá? Em contato com a rocha, ela provoca reação química. A água provoca reação química, ela apodrece, é como se apodrecesse a rocha, fragmentando ela em pedaços cada vez
menores até ela virar terra, tá? E a mesma coisa em rochas mais resistentes, essa reação química, esse apodrecimento é muito mais lento. Em rochas menos resistentes, esse apodrecimento é mais rápido. Então, também contribui no processo de modelagem da superfície da crosta terrestre, tá? Tirando as formas de relevo. O agente biológico, todas as formas de vida, animais e vegetais, as raízes das plantas, tá? Elas vão entrando, entranhando nas rochas, vão fragmentando, quebrando elas, tá? Os insetos, tá? Cupins, formiga, animais que vivem em galerias, em cavernas, tá? Abrem buracos, como tatu, tudo isso acelera, contribui para o processo de fragmentação da rocha, desgaste dela, tá? E a mesma coisa, em rochas mais resistentes, o processo é mais lento, em rochas menos resistentes, o processo é mais rápido. Então, isso tudo, essas três forças, tá? O físico, o químico e o biológico, nesse intemperismo, tá? O conjunto desses agentes intempéricos é que faz, que modela a superfície da crosta terrestre, criando as várias formas de relevo. Lembrando que a estrutura dobramento moderno e os escudos cristalinos são criados por agentes internos. Lembra que eu falei que agentes internos são as forças que vêm do manto, é a pressão exercida pela corrente de convecção que ocorre no magma. A única estrutura que é criado, que além de criar as formas de relevo, também cria a estrutura, cria também uma estrutura, são as bacias sedimentares. Então, os agentes externos, além de criar as várias formas de relevo, através da modelagem da superfície da crosta terrestre, os agentes externos também criam as bacias sedimentares. Então, tanto as bacias sedimentares antigas quanto as recentes foram criadas por agentes externos, tá? Ou seja, pelo empirismo físico, químico e biológico, isso ao longo dos milhões de anos, beleza? Aí nós temos o relevo brasileiro, né? Aliás, características do relevo brasileiro. Como é o relevo brasileiro? Ele é alto, ele é bastante acidentado, aplainado, tá? Como que é? É suavemente ondulado? Bom, o relevo brasileiro, em termos de altitude, ele possui modestas altitudes, ou seja, não é bastante alto, tá? As áreas mais altas do Brasil é o Pico da Neblina aqui, tá? O Pico 31 de Março, tá? É, fica aqui no extremo norte do Brasil, praticamente na fronteira com a Venezuela, tá? E também algumas regiões aqui de Minas Gerais, Rio de Janeiro com São Paulo, aqui nessa região de fronteira aqui entre esses três estados. Tá? Essas são as regiões mais altas do Brasil. E são altitudes modestas, tá? A altitude dessas regiões aqui no Brasil não se comparam às altitudes da Cordilheira dos Andes, da cadeia do Atlas lá na África, dos Alpes na Europa, tá? Do Himalaia, tá? Não chega nem perto, tá? As nossas altitudes, as nossas montanhas são bem baixas, tá? Tá? E por que são bem baixas? Por dois motivos. Primeiro, que o Brasil não está numa zona de contato entre placas, está distante de uma zona de contato entre placas. Então, você não vai ter a estrutura dobramentos modernos, portanto, você não vai ter as grandes montanhas, tá? E segundo motivo, que os agentes externos, esse que acabamos de ver, tá? O intemperismo físico, químico e biológico, estão há milhões e milhões de anos atuando sobre a superfície da crosta terrestre, onde está o Brasil. Então, está desgastando isso há milhões e milhões de anos. Então, são esses dois motivos que explicam por que o relevo brasileiro ele apresenta modestas altitudes. Tá? Então, porque o Brasil está distante de uma placa da zona de contato entre placas tectônicas, então nós não temos a estrutura
dobramentos modernos, portanto, nós não temos o relevo grandes montanhas. Tá? E os agentes externos estão há milhões e milhões de anos atuando sobre a superfície da crosta terrestre, onde está o Brasil, fazendo com que ocorra um processo de desgaste, de erosão, tá? Nas áreas mais altas e a deposição desses sedimentos erodidos nas áreas mais baixas. Tá? Então é isso. Temos três classificações do relevo brasileiro. Tá? Uma que foi feita por Haroldo de Azevedo nos anos 40, a do Aziz Nassib Absaber na década de 60 e o atual feito por Jurandir Rosa em 95. Tá? Se atenham mais a este último aí, a classificação do relevo de Jurandir Rosa de 95. Vamos ver rapidamente cada uma delas. A do Haroldo de Azevedo, tá? Ele fez um levantamento do relevo brasileiro nos anos 40 e para ele só existiam duas formas de relevo, planalto e planície. E o critério que ele usou para classificar o relevo brasileiro em planalto e planície foi a altitude, nível altimétrico. Para ele, toda e qualquer área no Brasil que tivesse, tivesse uma altitude até 200 metros era planície. Então, do nível do mar até 200 metros de altitude, planície. Acima de 200 metros, toda e qualquer área acima de 200 metros era planalto. Tá? Então, o critério utilizado, altitude. Até 200 metros, planície. Acima disso, planalto. Então, só tinha essas duas formas de relevo. E com base nesses critérios, né, com base no critério altitude, então, assim foi classificado o relevo brasileiro. Tá? Então, nós em Planalto, tá? Em quantos planaltos aqui? Planalto das Guianas, Planalto Central, Atlântico, tá? Meridional, 3 planaltos, tá? Praticamente 4 planaltos, né? Central, Atlântico, Atlântico Meridional, Meridional é o mesmo que Sul, a palavra meridional quer dizer Sul, Planalto Central e Planalto das Guianas. E quatro planícies, né? A planície amazônica, tudo isso aqui para ele era planície, tá? A gente sabe que hoje em dia a maior parte do norte do Brasil é depressão, não é planície. Então, mas para ele naquela época tudo isso aqui era planície, planície amazônica, planície costeira, tá? A planície dos Pampas e a planície do Pantanal. Hoje a gente sabe que boa parte do Pampa é uma depressão, tá? Não é uma planície. E a planície do Pantanal. Tá? Então, ou seja, eram apenas duas unidades de relevo, planalto e planície, e a maior parte do Brasil constituída por planaltos. Nos anos 60, o geógrafo Aziz Nassib Absaber fez uma outra classificação, e além da altitude do nível altimétrico, ele incluiu um outro critério, tá? Que é a atuação do clima. Tá? Então, introduziu a abordagem morfoclimática, ou seja, o clima como elemento atuante na modelagem da forma da crosta terrestre, da superfície da crosta terrestre. Olha que eu estou falando da superfície da crosta terrestre. Tá? Morfoclimática, critério morfoclimático, ou seja, clima, morfo, que quer dizer forma. Clima, ou seja, clima criando, dando forma. Clima, o clima, a ação do clima dando forma, tá? Modelando a superfície da crosta terrestre. Então, para ele, além da altitude, ele considerou o clima como um principal agente na modelagem da superfície da crosta terrestre, portanto, criando as formas de relevo. Tá? Para ele, o clima nas áreas mais altas provoca erosão, tá? E nas áreas mais baixas, sedimentação. Ou seja, a ação da chuva, do vento, tá? Da variação de temperatura, desgasta as partes mais altas. E o vento e a água, tá? Pegam esse material desgastado, a rocha que esfarelou, virou terra, e a chuva e o vento pegam esse material e deposita nas áreas mais baixas, sedimentação. Tá? Então, com base nisso, ele chegou à conclusão de que
Também só existia no Brasil planalto e planície. E que planalto era produto da erosão. E planície, tá? ela, ela era produto, né? Ela surgia da sedimentação. O planalto surgia da erosão, do desgaste, e a planície surgia da sedimentação. Então, para eles também só existia duas formas de relevo, planalto e planície. Tá? Só que no anterior, Barão de Azevedo, né? Planalto era aquela área, toda e qualquer área acima de 200 metros. E planície, áreas até 200 metros. Para o Aziz Absaber, tá, não é só o fator altitude. Tem que levar em consideração se a região está sendo desgastada ou não. Se a região estiver sendo desgastada, é planalto. Se ela estiver recebendo sedimentos, ela é planície. Tá? E aí você tem o mapa dele da distribuição das duas formas de relevo, né, planalto e planície no Brasil, beleza? Compartimentou um pouquinho mais, tá? Ou seja, apareceu mais um pouco de planaltos, né? Surgiu o planalto Maranhão-Piauí, que não tinha no anterior, tá? O planalto nordestino se separou do Atlântico Leste, né? Houve uma separação entre esses dois aqui, beleza? Tá? Surgiu também o planalto uruguaio-rio-grandense, né? Então, mas continuou existindo só planaltos e planícies. Na classificação atual do Jurandir Rosa, já a coisa é um pouco mais complexa, tá? Por quê? Porque ele levou em consideração vários critérios para poder classificar o relevo brasileiro, tá? E além de vários critérios, ele levou em consideração, ele usou recursos tecnológicos sofisticados de última geração para fazer o levantamento dos estudos do relevo brasileiro, a classificação do relevo brasileiro. Tá? Então, ele usou imagens de satélite, ele usou classificação do tipo de rochas, dos tipos de rochas da crosta terrestre, né, que estão aqui próximas da superfície. Tá? Então, uma série de recursos tecnológicos, ele usou esses recursos tecnológicos, né, e levou em consideração vários fatores para poder classificar o relevo brasileiro. Por exemplo, a altitude, que tinha sido usada nos anteriores, tá? Nas duas classificações anteriores. A altitude, a, a atuação do clima, dos climas pretéritos, ou seja, os climas que existiram no passado, e você só descobre isso com recursos tecnológicos, tá? A atuação dos climas atuais, tá? Quais são os climas atuais no Brasil? Onde que esses climas atuais atuam, tá? Então, a atuação dos climas atuais, cada clima tem uma característica diferente, tem um comportamento meteorológico diferente. Um é mais chuvoso, outro é mais frio, tá? E assim por diante. Então, a atuação desses climas atuais, dos climas do passado, a altitude, já falei, né? E o tipo de rocha da região, da área. Qual é o tipo de rocha da estrutura da crosta terrestre, né? Que está logo abaixo. E qual é a estrutura geológica? Tá? Qual é a estrutura geológica daquela área? Ou da área onde nós estamos, de onde nós estamos? Qual é a estrutura geológica? É escudo cristalino? É bacia sedimentar antiga? É bacia sedimentar recente? Qual é o tipo de rocha dessa estrutura? É rocha magmática? Tá? É rocha metamórfica? Tá? Que tipo de rocha magmática? Que tipo de rocha metamórfica? Ou é rocha sedimentar? Que tipo de rocha sedimentar? Então, na série, foi bem mais complexo o estudo dele. Tá? Então, levou em consideração o tipo de estrutura geológica de onde nós estamos, ou seja, a crosta terrestre onde nós estamos. Que estrutura que é? Escudo, bacia, escudo cristalino, bacia sedimentar ou dobramento moderno? Lembrando que no Brasil não temos dobramento moderno. Então, ou é escudo ou é bacia. Qual é a estrutura geológica onde nós estamos? Daquela região. Qual é o tipo de rocha dessa estrutura geológica?
Qual é o clima atual? A gente tem que saber, temos que saber o clima atual, porque a gente sabe como que é a chuva, como que é o vento, a variação de temperatura, como que é tudo isso. Qual era o clima do passado? Quais os climas que existiam aqui nessa região no passado? Qual é a altitude dessa região em relação ao nível do mar? Então, todos esses fatores, esses critérios, mais o aparato tecnológico que ele usou, tá, para fazer esses levantamentos, ele chegou à conclusão de que no Brasil nós temos planaltos, planícies e depressões. Ele incluiu a depressão, surgiu a depressão. Nas outras classificações anteriores não tinha a depressão. Tá? E ele dividiu os planaltos em 11 planaltos, 11 depressões e 6 planícies. Então, são 28 unidades geomorfológicas ou de relevo que nós temos no Brasil. E aí está o mapa dele, tá? O resultado dos estudos dele. Os 11 planaltos, 11 depressões e 6 planícies. Tenho que decorar essas 28, professor? Não, você não vai decorar essas 28, mas algumas é bom você saber, tá? As que mais são cobradas, as que mais são faladas, tá? Porque às vezes vocês vão fazer uma prova, um vestibular, tá? E não vai aparecer este mapa. Então vocês têm que ter alguma coisa em mente. Por exemplo, as planícies aqui são as áreas em verde, tá? As planícies são as áreas em verde. Então quais planícies que eu devo saber, tá? A 26, que é a planície pantaneira. A 23, que é a planície amazônica. Aqui está 25, tá, gente? Não é 25, não, aqui é 23, tá? A 23, que é a planície amazônica. E a 28, que é a planície costeira. Essas é bom vocês saberem, tá? Memorizarem. As que estão em rosa aqui, tá? São as depressões. As que estão em rosa são as depressões. Então é bom, aqui praticamente 3 depressões. A 21, que é a depressão periférica, né? Ela pega a região mais rica do Brasil, sudeste e sul do Brasil, né? Então, isso geralmente, provavelmente, sempre cai no vestibular. E a do São Francisco, que está aqui onde estou passando o mouse, que emenda com a sertaneja. Então, depressão do São Francisco e a depressão sertaneja, que é número 19. Tá? Então, de depressão a 21 e a 19. Beleza? E os planaltos são essas áreas em cinza. Tá? Essas áreas em cinza aqui são os planaltos. Quais as que eu devo saber? A número 5, tá? Que é planaltos e serras residuais do norte da Amazônia. A número 2, planaltos e chapadas da bacia do Parnaíba. Aqui está o rio Parnaíba, que sai lá em São Luís do Maranhão, né? O grande rio Parnaíba. Parnaíba. Não é Paranaíba, não. Parnaíba. Então, a bacia do rio Parnaíba, bacia sedimentar do rio Parnaíba. Estrutura. A forma que essa bacia tem na superfície é de planaltos e chapadas, né? Planaltos e chapadas. Chapadas são monrarias com topo aplanado. Tá? E a número 7. A número 7 está numa área de escudo. Se aqui é escudo, então é planaltos e serras. Serras com topo arredondado. Tá? Diferente de chapada. Chapadas são serras com topo aplanado. Tá? Serras. Tá? Aqui, então, a número 7 são as planaltos e serras, só que serras com topo arredondado, do Atlântico Leste. Atlântico porque está próximo do Oceano Atlântico, e Leste porque está na parte leste do Brasil. Tá? Então, são esses que vocês devem saber. As planícies número 23, 26 e 28. As depressões 21 e 19. E os planaltos números 5, 2 e 7. Tá? Então, memorizem isso aí. Quer dizer que os outros não caem? Podem cair, sim. Só que as que mais caem são essas. Tá?
Então, sempre que estiver fazendo um exercício, né, falar de relevo atual do Brasil, pegam essa imagem, tá? Procurem na internet as formas de relevo atual do Brasil, né, feita pelo Jurandir Rosa, tá? Então, segundo Jurandir Rosa, nós temos então três formas de planaltos, desculpa, três formas de relevo no Brasil. Planalto. O que é planalto? São superfícies irregulares, ou seja, suavemente ondulada ou acidentado. Acidentado quer dizer em formas de morraria. Essas morrarias ou serras, elas podem aparecer de forma com o topo arredondado. A gente já vai ver mais para frente, né? Essas morrarias podem aparecer com morros com topo arredondado ou morros com topo aplainado, que a gente chama de chapadas, tá? Deixa eu ver se tem nas imagens aqui, ó. Morro com topo arredondado, tá? Isso aqui é planalto, planalto, serra, tá? Mesma coisa, tá? Topo arredondado, tá? Aí, morrarias com topo aplainado, também é planalto, tá? Ou pode aparecer, tá, gente, com uma forma suavemente ondulada, tá? Como a gente pode ver aqui nos fundos, aqui onde está passando o mouse, tá? Suavemente ondulada. Significa que esse planalto aqui foi bastante desgastado, tá? Foi mais desgastado que aqui, ó. Aqui ainda aparece na forma de serra, serra com topo aplainado, tá? Aqui, ó, tem uma bem aqui, uma serra aqui com topo aplainado, tá? Então, tudo aqui essa região aqui talvez seja planalto ou depressão. Então a gente pode ver que ela é suavemente ondulada, é mais colinoso, né? Cheio de colinas. Aqui já está mais acidentado aqui, tá? Aqui já é morraria mesmo, tá? Só que morraria com topo aplainado. É a mesma coisa aqui, toda essa área aqui é mais colinosa, né? É mais desgastada, é mais aplainada, suavemente ondulada ou colinoso, cheio de colinas. Aqui ele já é mais acidentado, é mais alto e mais acidentado, tá? Morrarias com topo aplainado. Então, tudo isso aí é planalto, tá? Principalmente essas regiões serranas aqui, tá? Essas regiões serranas. Essa região aqui, ela parece que é planalto, mas pode não ser, tá, gente? Às vezes é uma depressão aqui, tá? Não dá para a gente saber só olhando assim, tá? Então, planalto é uma superfície irregular, ou seja, não é plana, que se apresenta de uma forma aplanada, quer dizer, suavemente ondulada, ou mais acidentado, quer dizer, em forma de serra. A serra pode ser com formas arredondadas, topo arredondado ou topo aplanado, tá? As morrarias com topo arredondado, tá, gente? As morrarias com topo arredondado, ou seja, o planalto onde aparece serras com topo, serras ou morros com topo arredondado, geralmente está na estrutura escudo cristalino. Quando as serras ou morro aparecem com formas aplainadas, tá? Elas estão em áreas de bacias sedimentares, estrutura bacias sedimentares, tá? Planície. Isso são produtos da erosão. Todo planalto, tá? Por que ele tem uma superfície suavemente ondulada? Ou por que ele tem um aspecto de montanhoso, com montanhas com topo arredondado ou montanhas com topo aplanado? Porque eles estão sofrendo erosão, desgaste há milhões e milhões de anos. Então, planalto é produto da erosão, ou é resultado da erosão. Planície já é toda e qualquer área que recebe sedimentos. Portanto, a superfície é plana, tá? Toda e qualquer área que estiver recebendo sedimentos, seja sedimentos trazidos pelas águas do rio, pela água dos lagos, pelo transbordamento dos lagos, pelas ondas do mar, tá? Do oceano, tá? Toda a área que estiver recebendo sedimentos, ela é uma planície, correto? E depressão. Depressão é uma área irregular, ela é parecida com planalto, tá? Então, ela é irregular, podendo aparecer suavemente ondulada, ou na forma de morrarias, tá? Também é produto da erosão, do desgaste,
só que com uma diferença em relação ao Planalto. Ele é mais baixo, a depressão é mais baixa. Depressão é uma área com superfície irregular, circundado por planaltos, por áreas mais altas. Tá? Então, o que diferencia um planalto de uma depressão é que depressão está numa baixa, uma área circundada por áreas mais elevadas. Mas a feição, a forma, assim, eu digo assim, a forma que ele apresenta, né, na superfície, né, que é suavemente ondulado, com morrarias, tá? É a mesma que de um planalto. Então, muitas vezes, a pessoa mora ou está passando por uma depressão, mas ele não sabe que é depressão. Ele acha que é planalto, tá? Porque é muito parecido, é idêntico praticamente. A diferença é que a depressão está numa área baixa, circundada por áreas mais elevadas, ou seja, circundada por planalto. Tá? Existem dois tipos de depressões, a relativa e a absoluta. A relativa é aquela onde a depressão, né, a depressão está abaixo do nível do mar, acima do nível do mar, né, é, e a depressão absoluta, quando ela são grandes áreas rebaixadas que estão abaixo do nível do mar. Tá? Se essa grande área rebaixada estiver acima do nível do mar, uma depressão relativa. Se estiver abaixo do nível do mar, depressão absoluta. Tá? Então, isso aqui já mostrei para vocês, né? A classificação do relevo brasileiro segundo o Jurandir Ross. E aqui, só para a gente finalizar a aula, a diferença, né? O que era planície no passado, né? Até os anos 80, 90, né? E depois da classificação do Jurandir Rosa, o que é planície. No passado, lembra que eu falei para vocês, né? O Haroldo de Azevedo e o Aziz Nassib Absaber considerava toda essa região aqui como sendo planície amazônica. E hoje a gente sabe que a boa parte dessa região aqui é depressão. De acordo com a classificação do Jurandir Ross, tudo isso aqui é depressão. Basta ver na imagem anterior. Aqui, ó. Tá? Tudo aqui é rosinha praticamente, tá? A maior parte daquela área lá é rosa. Então, é depressão. Tá? A planície é só isso aqui. É só aquelas áreas próximas do rio Amazonas. É isso aqui. Próximas, assim, alguns quilômetros do rio Amazonas, tá? Do rio Amazonas e dos seus afluentes, Rio Solimões, Rio Xingu, tá? E assim, Rio Negro, tá? Então, a planície, como o Jurandir Ross disse, né? A planície é uma área de acúmulo de sedimentos. Então, toda aquela área que sofre com o transbordamento do rio. Se nessa área o rio deixou mais sedimentos, terra, do que tirou, então aquela área é planície. Tá? O rio Amazonas, quando ele transborda, ele não ocupa. O rio Amazonas e os seus afluentes, quando ele transborda na época da enchente, ele não alaga tudo isso aqui. Tá? Se ele alagasse deixando sedimentos, isso aqui sim seria uma planície. Tudo isso aqui seria planície. Não. O rio Amazonas, com os seus afluentes, quando eles transbordam, ele alaga uma vasta área. Tá? Mas não é tudo isso aqui, não. Igual da figura da esquerda. Ele alaga uma vasta área. Tá? E nessa área que ele alagou tudinho, tá? Ele deixa sedimentos. A hora que ele volta para o seu leito normal, a hora que o rio volta para o seu leito normal, para a sua calha normal, ele deixou na área alagada uma camada de sedimentos. Então, é aquela área que foi alagada, em que que o rio deixou sedimentos, que é planície. Além dali, ó, pode ser planalto ou depressão. Tá? Por hoje é só então, gente. Tá? Na próxima aula a gente termina este assunto sobre geomorfologia. Ok? Um abraço e até mais.